Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. É de graça a sua inscrição, faça parte dessa nova história da gente falar do Vasco aqui no canal Vasco Connection. Galera, cerca de 50% das pessoas que assistem os vídeos diários aqui do canal ainda não são inscritos, porque acham que tem que pagar. Pô, Eduardo, será que eu tenho que pagar? Não tem que pagar nada. Tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Clica uma vezinha nele só e confirma a sua inscrição. Que às vezes você acha que está inscrito e não está. E deixe seu like e habilite o sino das notificações. Estamos na campanha dos 100 mil, hein? Campanha de 100 mil rolando firme aqui no canal. Gente, eu vou comentar, tá? Assuntos que realmente evoluíram dentro do Vasco, mas ainda acho pouco, tá? Porque o Vasco já deveria estar com um treinador trabalhando, né, dentro do clube. Né? Hoje é dia 11, a janela abriu dia 3, né, a janela agora de julho, para contratações de jogadores vindos da Europa. Realmente demora e demora demais. Houve aí, eu vou começar aqui realmente com alguns assuntos que rolaram de ontem para hoje, alguns eu apurei, outros alguns colegas de trabalho deram na internet e, enfim, já era muito tarde, eu acredito que muita gente não tenha visto ainda. Então, assim, a questão envolvendo o Zé Ricardo. O Zé Ricardo surgiu lá como uma opção por conta, tipo assim, tipo um plano B, né? O Vasco parece que está trabalhando aí com um plano B, e o plano B seria o Zé Ricardo. Muita gente ontem, pô, Eduardo, mas o Zé Ricardo me agrada pelo estilo de trabalho dele, tá? Mas quero deixar claro aqui, a situação com o técnico Gustavo Alfaro, argentino, evoluíram bastante. O Vasco e o treinador estão alinhando algumas questões para que o Vasco possa anunciar seu novo treinador. Deve ser, sim, o Gustavo Alfaro. Não vou cravar aqui porque o contrato não foi assinado, mas a possibilidade dele acertar com o Vasco é muito, mas muito grande mesmo. Assim como foi também lá atrás, muita gente ficou falando, o Rogério Ceni não viria. O Rogério Ceni não veio porque, enfim, o Vasco, houve uma rejeição da torcida do Vasco com o Rogério Ceni, com o Roger Machado. Então, assim, gente, isso é muito pesado para o treinador. Ele já chega rejeitado. E se o clube não prestar atenção nisso, realmente a coisa não anda. Então é melhor trazer um técnico, de repente, grande, um técnico que conheça, ó, trabalhou na seleção, Copa do Mundo, no Boca, é um excelente treinador também, é um técnico, né, comparado ao Tite aqui no Brasil, o estilo de jogo dele, ele tirou o Boca Juniors dessa situação, estou falando aqui do Gustavo Alfaro, como nós conversamos ontem também durante as lives. Então, assim, gente, eu estou falando de um treinador grande, um treinador bom, né? E, enfim, vamos aguardar, né, a cena dos próximos capítulos. Espero, né, que o Vasco anuncie hoje esse novo treinador, esse nome, para realmente a torcida, ó, pô, cheguei, vamos mudar essa história, vamos acabar com esse. Até porque a situação do Vasco é muito delicada no Campeonato Brasileiro. E olha, essa questão aí o Vasco está fazendo conta, né, no Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave, gente. Muito, muito grave. Então, assim, Gustavo Alfaro deve acertar com o Vasco, mas vamos aguardar, tá? Mas ele deve ser o técnico, podem anotar aí. A questão envolvendo o Lucas Prato também. Pô, muita gente aqui, pô, Eduardo, não me agrada. Me agrada. Me agrada porque nós contratamos um centroavante de área na temporada passada, o Pedro Raul, acreditamos demais nele, né? Pô, alguém aqui, pô, você imaginava que o Pedro Raul não fosse dar certo? Vamos ser sinceros, sem essa. Você aí do outro lado não pediu a contratação também do Pedro Raul, assim como eu, que ele foi muito bem no Goiás, ele jogou muito. Então, assim, ele está em baixa, ele não está bem no Vasco. Então tem que ter uma sombra ali, mas uma sombra grande. Como é que é aqui? O Lucas Prato é esse jogador, sabe? É um bom jogador. Então, assim, eu acho que pode dar liga, sim. Tem que ter um jogador mais experiente. O Vasco tem que mesclar mais esse elenco, sabe? Não temos aí no mercado nomes disponíveis, nomes que, ó, isso aqui o Vasco pode ir em cima, tá tudo certo. Não tem, gente. Não tem. Tô sendo sincero aqui, sabe? Eu tô realmente
Fiquei pensando ontem, falei, quem que o Vasco poderia contratar hoje? A tristeza que parece que o Matias Rojas acertou, não acertou com o Corinthians, não sei como é que está a situação, um imbróglio danado, o Corinthians não consegue dar garantias de pagamento para o atleta, e o Vasco comendo mosca, porque o Rojas seria um baita de um camisa 10 para o Vasco, resolveria o problema desse meio campo do Vasco. Ah, Eduardo, o salário dele é muito alto, jogador bom custa caro, meus amigos. Entendeu? Paulo Brax, Luiz Melo e toda a comissão. O jogador bom custa caro, tem que pagar. Pior é cair para uma Série B e aí perde cota de TV, perde patrocínio, perde tudo. Isso é caro. Trazer jogador bom não é caro, não. Realmente, o planejamento de vocês, ó, a competência 100%, pela madrugada. E aqui eu não falo lá do pessoal, não. Eu falo competência profissional. Cara, é muito amador. Se o Vasco virou um clube profissional, virou SAF e tal, então escolheu as pessoas. Deu um tiro pela culatra, velho. Sabe? Gente, eu falo assim do fundo do coração, porque assim como vocês, eu também sou Vasco. Sabe? Nós amamos esse clube, nós não merecemos isso. Pô, perde um jogador bom pra lá, outro pra cá, pô, vai, tudo bem, trouxe o Medel, mas cadê o camisa 10? Anuncia logo, pô. Entendeu? É situação complicada, sabe? Então, assim, essas questões aqui estão confirmadas dentro do nosso clube. A gente não queria chamar atenção, aqui virando a chavinha agora. Ontem, o Felipe Maestro, né? O Felipe hoje é técnico de futebol, ele foi no podcast do GV, né? Ex-goleiro do Flamengo, Getúlio Vargas e tal, ele é amigo, né, de vários atletas e tal. E o Felipe falou a seguinte questão sobre ser técnico do Vasco, né? Ele um dia vai acontecer, não tenho pressa, sabe? Deixando claro o amor dele que é muito, sabe, real com o Vasco, mas o Felipe é profissional, tá? Eu acompanho o trabalho do Felipe aqui no Campeonato Carioca. Ele trabalhou muito bem no Bangu, Bangu sem estrutura, ele realmente se virando. Gente, realmente eu acompanhei muitas vezes aqui o trabalho, o estilo de jogo do Felipe. Agora, se você perguntar a minha opinião sobre o Felipe, eu acho que ele deveria vir para o Vasco, mas como um cara do lado dele, como o Jorginho, por exemplo. O Jorginho é um cara que aceita a opinião, trabalha, sabe trabalhar em equipe e tal. Seria legal para o Felipe, para o Jorginho e para o Vasco, né? Mas eu só estou aqui colocando a minha opinião em cima dessa possibilidade, talvez, para o futuro, porque o técnico do Vasco deve ser o Gustavo Alfaro. Tá? Sobre o Roger Machado, vou repetir aqui, ele aceitaria a proposta do Vasco, mas a rejeição da torcida afastou o treinador. E essa notícia foi confirmada, tá certo? Deixa eu só trazer mais uma informação sobre o Lucas Prato, porque o Vasco acertou os salários com o atacante, tá? E tenta um acordo, tá? Aquela questão do acordo, tempo de contrato entre o clube e o atleta. Então, o argentino está muito disposto a acertar com o Vasco. Eu gosto dessa informação. Eu acho que você deixa o time mais robusto ainda ali no ataque, meio campo com o Medel, com o Marlon, com o Jair, o ataque aí com Eric Marcos, com o próprio Peurejano, não vou descartar não, sabe? E tem que continuar o Serginho, que entrou muito bem, vale ressaltar isso aqui, de repente a dupla do Vasco de ataque pode ser aí, o Gabriel Peck está muito bem, mas o Serginho jogou um bolão. Aí vamos lá, o Pedro Raul, banco, Peck e Eric Marcos, banco, o Vasco joga num 4-4-2 para jogar mais seguro com o Lucas Prato no ataque junto com o Serginho. É a realidade hoje, não está difícil de acontecer não. Então, são essas informações que agora, daqui a pouco, gente, tem live aqui no canal, então fica atento aqui embaixo, lives pela manhã, lives à tarde, vídeos também, então se conecta aqui comigo, se inscreve aqui embaixo, não deixe de se inscrever não, é muito importante, participe das campanhas aqui do canal, é muito legal, você é muito importante aqui para o canal também, então se inscreve, sobe o like aí, vamos com tudo, pega o link do vídeo e compartilha aí com todo mundo, todos os vascaínos, porque ter você aqui é especial aqui para o Eduardo Ferrari, tá certo? Muito obrigado a todos vocês, um excelente início de semana, né? Então uma excelente semana, Deus abençoe a semana de todos vocês, vamos com tudo, vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações
vascaínas?